Ricardo soltou uma gargalhada e disparou. Mãe, sejamos sinceros. Você sempre foi um fardo para nós. É melhor que fique em casa neste Natal. Sem hesitar, respondi. Sendo assim, suspenderei imediatamente o pagamento do financiamento deste apartamento, que está todo em meu nome. O silêncio tomou conta da sala instantaneamente, até que ele gaguejou. Que financiamento? Era antevéspera de Natal, 23 de dezembro de 2024, por volta das 7 da noite. Estávamos no apartamento da minha nora, Juliana, no Leblon. Numa daquelas coberturas modernas com fachada de vidro e segurança 24 horas. A família estava toda reunida na sala de estar. Meu filho Ricardo, de 35 anos, minha nora Juliana, de 30, e meus 2 netos, Sofia, de 7 anos, e Lucas, de 4. Eu sou Helena, tenho 65 anos e me aposentei na Caixa Econômica Federal após décadas de dedicação integral. O aroma do peru assando se misturava com a fragrância excessivamente doce do perfume de Juliana. Um daqueles frascos importados que custam mais do que muitos ganham num mês. As luzes da árvore de Natal piscavam num ritmo frenético, refletindo nos enfeites de cristal que ela insistia em renovar anualmente nas boutiques mais caras da Zona Sul. As crianças brincavam sobre o tapete belga, outro presente meu, aliás, enquanto os adultos conversavam no sofá retrátil de linho cru. A confusão começou quando Juliana, com aquela postura altiva de quem nunca precisou trabalhar para pagar uma conta, anunciou os planos para a virada do ano. Ela estava acomodada na poltrona de design assinada. Aquela peça exclusiva que eu dei de presente no aniversário dela, e usava um vestido de seda que certamente custou uma pequena fortuna. Gente, a novidade é que vamos passar o Réveillon na casa de praia da minha família, em Angra dos Reis, disse ela, jogando para trás os cabelos com luzes platinadas recém-feitas. Vai ser na mansão da minha tia Márcia, aquela que tem o pier privativo. Vai ter festa no iate, a família toda reunida. Ela fez uma pausa dramática, me lançou aquele sorriso cínico que eu já conhecia de cor e completou. Dona Helena, a senhora compreende, não é? É um momento muito íntimo. Sangue do sangue. A senhora pode ficar tranquila aqui no apartamento, assistindo aos shows da virada na TV, preparando sua ceia com calma. Senti um nó apertar minha garganta, como se o ar tivesse sumido. Criei aquele menino sozinha, por 35 anos, desde que o pai dele desapareceu quando eu ainda estava no 2º trimestre de gravidez. E agora, eu era tratada como um estorvo. Mas engoli o choro, respirei fundo e tentei manter a dignidade. Afinal, era quase Natal e as crianças estavam presentes. Porém, o golpe final ainda estava por vir. Ricardo, meu único filho, esparramado naquele sofá caríssimo que comprei com meu bônus anual, riu. Não foi uma risada de constrangimento, foi uma gargalhada de escárnio, daquelas feitas para humilhar. É isso aí, mãe, disse ele, agindo como um adolescente mimado e não como um homem feito. Chega de drama, você sempre atrapalhou nossa dinâmica. Fica em casa, vê sua novela, faz sua comida sem sal. A gente precisa de espaço para ser uma família de verdade, entende? Juliana soltou um risinho maldoso, cobrindo a boca com a mão bem manicurada, tentando disfarçar o prazer que sentia com a situação. Meus netos pararam de brincar e nos olharam com expressões confusas, sentindo a tensão no ar. E eu, senti uma onda de calor subir pelo corpo, uma mistura vulcânica de mágoa, traição e uma fúria que eu desconhecia ter. Minhas mãos começaram a suar frio, meu coração parecia querer sair pela boca e senti aquele gosto metálico de pânico que surge quando estamos à beira de um colapso nervoso.
Foram décadas de trabalho árduo, acordando de madrugada para enfrentar ônibus lotados, suportando humilhações de gerentes grosseiros e economizando cada centavo para garantir um futuro digno para aquele menino. E agora ele me chamava de fardo na frente da esposa e dos próprios filhos. Foi nesse momento que uma serenidade gélida tomou conta de mim. Sabe aquele instante em que a indignação é tão profunda que você simplesmente deixa de sentir qualquer emoção? Levantei-me lentamente da poltrona, alisei minha blusa, fixei o olhar nos olhos do meu filho e disse com uma firmeza que eu mesma desconhecia possuir: "Muito bem, Ricardo. Se a minha presença é um estorvo na vida de vocês, vou simplificar a situação. A partir de hoje, suspendo o pagamento das parcelas deste apartamento, que estão todas em meu nome." O silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. Juliana empalideceu instantaneamente, a boca entreaberta como se tivesse visto uma assombração. Lucas interrompeu a brincadeira com os carrinhos no meio do tapete. Sofia me encarou com seus grandes olhos curiosos, sem compreender a gravidade do momento. E Ricardo, meu filho, me olhou com a expressão de quem acaba de acordar de um sonho profundo e está completamente desorientado. "Do que você está falando? Que parcelas?" Naquele exato instante, tive uma percepção que me gelou a espinha. Meu próprio filho, meu único herdeiro. Não tinha a menor noção de como havia adquirido aquele imóvel de luxo no Leblon, avaliado em mais de 2,5 milhões de reais. Ele realmente acreditava que tinha conquistado tudo sozinho, com seu salário de gerente de projetos, que na época da compra não ultrapassava os 5 mil reais. Meu pulso acelerou ainda mais. A tremedeira nas mãos foi tanta que precisei me apoiar na mesa de centro para não perder o equilíbrio. Anos de renúncia, de viver em função da felicidade dele, para descobrir que meu filho sequer sabia a origem do teto sob o qual criava seus filhos. "Ricardo, do que ela está falando?" Juliana questionou. E pela primeira vez desde que a conheci, a arrogância deu lugar a uma preocupação genuína. Olhei para aquele casal vivendo numa bolha de fantasia e pensei: "Senhor, onde foi que eu errei?" Mas mal sabia eu que aquela antevéspera de Natal seria apenas o estopim de uma revelação que mudaria nossas vidas para sempre. Se você já passou por alguma situação familiar parecida, compartilhe sua experiência. Quero saber se há mais alguém enfrentando esse tipo de ingratidão. Mas antes de prosseguir, preciso voltar um pouco no tempo e explicar como cheguei a esse ponto de ruptura. É fundamental que vocês entendam que essa história não surgiu do nada. Foi uma construção lenta, feita de anos de pequenos sinais que preferi ignorar, achando que era exagero da minha parte. Meu nome é Helena, tenho 65 anos e sou, na prática, viúva de marido vivo desde os 30, quando o meu companheiro me deixou grávida de 5 meses para fugir com uma estagiária de 20 anos que conheceu no escritório. Naquela época, eu era apenas uma técnica bancária na Caixa. Ganhava pouco e vivia num apartamento modesto de 2 quartos na Tijuca, herança do meu pai. Quando o Carlos me abandonou, assim, sem mais nem menos, deixando apenas um bilhete ríspido sobre a mesa da cozinha, alegando ter encontrado sua alma gêmea, senti que meu mundo tinha desabado. Estava gestante, solitária e com um rendimento que mal cobria as despesas básicas, quem dirá os custos de criar uma criança. Mas sabem como é? Nós não desistimos fácil. Respirei fundo, engoli o choro e foquei no trabalho e na barriga que crescia. Durante décadas, cada centavo que sobrava do meu salário era destinado ao futuro do meu menino. Comecei de baixo, numa época difícil. Fiz cursos de especialização à noite e encerrei minha carreira como gerente de contas exclusivas, com um salário de quase 10 mil reais.
Ricardo nasceu no dia 20 de abril de 1989, às 2 da madrugada, na maternidade perinatal. Eu havia economizado durante toda a gestação para custear o parto e um quarto particular, pois queria que ele chegasse ao mundo com todo conforto e dignidade. Lembro-me vividamente do primeiro choro, do rostinho avermelhado e da mãozinha minúscula apertando meu dedo. Desde aquele instante, ele se tornou minha prioridade absoluta. Matriculei-o no Colégio Santo Inácio, em Botafogo, cuja mensalidade consumia quase 30% do meu rendimento na época, mas eu não media esforços. Enquanto outras mães renovavam o guarda-roupa, eu investia em enciclopédias e livros para ele. Enquanto elas frequentavam clínicas de estética, eu poupava para o curso de inglês dele no IBEU. Porém, já na adolescência, notei um comportamento preocupante. Ele agia como se o mundo lhe devesse favores. "Mãe, todo mundo na sala tem o PlayStation novo", reclamava ele aos 14 anos. E lá ia eu, fazer horas extras e antecipar férias para comprar o videogame. "Mãe, preciso daquele tênis importado para não ser zoado no recreio." E novamente eu cedia, comprando um par de tênis que custavam uma fortuna. Minha justificativa era sempre a mesma: é filho único, cresceu sem pai, tadinho. Vou dar tudo o que puder. Olhando para trás, vejo que alimentei um monstro de dependência. Ao terminar o ensino médio, Ricardo decidiu cursar Engenharia de Produção na PUC. Vocês têm noção do custo? Na época, a mensalidade girava em torno de R$ 3.000 e eu ganhava pouco mais de 5.000. Mais da metade do meu salário ia direto para a universidade. Recorri a empréstimos consignados, usei meu fundo de garantia e vendi as poucas joias de família que herdei da minha avó. Eu repetia para mim mesma: é um investimento. Quando ele se formar, terá uma vida próspera e cuidará de mim na velhice. Durante os 5 anos de curso, Ricardo jamais trabalhou, nem estágio, nem bico nas férias. "Mãe, o curso é integral, preciso focar nas notas", ele argumentava. E eu concordava, crente de que estava fazendo certo. Arquei com mensalidade, transporte, alimentação, livros e roupas de marca. Quando se formou, em 2013, conseguiu uma vaga numa multinacional no centro, com salário inicial de R$ 4.000. Enchi-me de orgulho. Meu filho, diplomado em uma das melhores universidades, bem empregado aos 24 anos. Foi aí que os sinais de alerta começaram a piscar. Ricardo conheceu Juliana numa festa em 2015. Ela tinha 22 anos. Recém-formada em design de interiores por uma faculdade na Barra, vinda de uma família de classe média alta da Tijuca. No início, simpatizei com ela. Parecia educada, elegante e muito bem apresentada, mas logo nas primeiras visitas ao meu apartamento, notei uma certa arrogância velada. Juliana tinha o hábito de fazer críticas disfarçadas de conselhos. "Dona Helena, a senhora não acha que esse papel de parede carrega muito o ambiente?" dizia ela, analisando a sala com ar de perita. "Esse estilo é bem datado, não é? Curioso como a senhora mantém coisas dos anos 90. Eu ficava desconcertada, mas relevava, pensando ser apenas uma diferença geracional. O pior era quando ela reparava nas minhas roupas. "Nossa, Dona Helena, essa estampa é corajosa." Vi uma parecida numa liquidação de centro da cidade outro dia. Comentava com um sorriso gélido. Mas o que realmente me feria era o desdém com a minha comida. Eu caprichava quando eles vinham almoçar. Preparava meu famoso assado de panela com batatas coradas, que o Ricardo sempre amou. Juliana torcia o nariz. "Nossa, quanto alho! O tempero da senhora é bem intenso, né? Eu evito, me dá azia." Ou então, "Estou numa dieta detox, Dona Helena. A senhora não teria apenas umas folhas verdes e um grelhado sem sal?"
Namoraram por 2 anos e casaram-se em 2017. A recepção foi numa casa de festas no Alto da Boa Vista e eu banquei metade dos custos. Foram quase R$ 10.000 das minhas economias para cobrir buffet, decoração e DJ. Eu queria que meu filho tivesse a noite dos sonhos. Após o casamento, alugaram um apartamento quarto e sala no Flamengo. Ricardo já havia sido promovido e ganhava cerca de R$ 5.000. Juliana trabalhava num escritório de arquitetura e tirava uns 3.000. A renda combinada de R$ 8.000 permitia uma vida confortável para o casal. Mas em 2018, quando a pequena Sofia nasceu, a dinâmica mudou drasticamente. Num domingo à tarde, apareceram na minha casa com a recém-nascida no colo e expressões de tragédia grega. "Mãe", começou Ricardo, usando aquele tom dramático que aperfeiçoou na infância. "Não dá mais para ficar naquele apartamento. O quarto e sala está sufocando a gente. A Sofia precisa de espaço, de um quarto só dela, de uma área para engatinhar." Juliana completou, ninando a neta. "Dona Helena, nós vimos uma cobertura linear maravilhosa no Leblon. São 3 quartos, suíte, varanda gourmet, perfeita para a família crescer. Mas o valor é alto, R$ 1.800.000. Senti um frio na espinha ao ouvir a cifra. Era uma quantia que eu jamais imaginei manipular. "Nós não temos o valor da entrada e nosso score no banco não é suficiente para o financiamento desse porte", continuou Ricardo. "A Juliana está de licença e reduzimos o ritmo. O banco não aprova o crédito só com a minha renda declarada." Foi o meu coração de mãe que acabou falando mais alto. Olhei para aquela neta adormecida, tão frágil e inocente, e refleti. "Helena, você batalhou a vida toda, tem uma aposentadoria sólida. Qual o sentido de acumular patrimônio se não for para garantir o bem-estar da família?" Na época, eu recebia minha aposentadoria integral, mais os rendimentos de algumas aplicações que mantive desde meus tempos de banco. Não pensei 2 vezes. Ofereci meu apartamento na Tijuca como garantia real. Usei meu nome limpo, meu histórico impecável de crédito construído ao longo de 40 anos e assumi o financiamento daquela cobertura milionária, inteiramente no meu nome. Nos primeiros meses após a mudança deles para o Leblon, tudo parecia um conto de fadas. Ricardo me visitava religiosamente aos domingos. Trazia as crianças para passarem o dia comigo na Tijuca. Almoçávamos em família, ele até ajudava a secar a louça e organizar a cozinha, como nos velhos tempos. Mas sutilmente, quase imperceptivelmente, a dinâmica começou a mudar. "Mãe, estamos na correria com a decoração da casa nova. Ainda falta instalar muita coisa", ele dizia quando eu ligava confirmando o almoço de domingo. "A Juliana tá exausta com a bebê. Sabe como é rotina de recém-nascido? Vamos marcar com mais calma na próxima." As visitas foram escasseando. A frequência caiu de semanal para quinzenal. Depois, uma vez por mês. Por fim, nos víamos apenas em aniversários e datas comemorativas obrigatórias. Paralelamente, Juliana começou a agir nas redes sociais como se fosse a proprietária exclusiva do império. "Nosso santuário", escrevia nas legendas, exibindo a sala de estar luxuosa. "Conquista do casal", postava ao mostrar a varanda gourmet. "Sonho realizado", dizia na foto do quarto decorado da Sofia. Em absolutamente nenhuma publicação e nenhum story, ela citava minha existência ou minha ajuda. E o mais doloroso, quando eu comentava nas fotos, tentando interagir e fazer parte daquela alegria, ela levava dias para responder, e quando fazia, era monossilábica. "Grata, Dona Helena."
Que bom. Eu mal sabia que aquele afastamento não era natural. Era a fundação de uma trama muito mais sórdida do que eu poderia supor. Quem aí já sentiu a família mudar de comportamento depois que a condição financeira melhorou? Deixem nos comentários se isso já aconteceu com vocês ou se sou a única. Foi em agosto de 2022, numa tarde abafada de terça-feira, que a primeira peça nesse quebra-cabeça caiu. Eu tinha ido renovar o seguro residencial do meu apartamento no escritório da Dona Célia, na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca. Ela é uma corretora das antigas, uma senhora de 70 e poucos anos, metódica, daquelas que usam óculos na ponta do nariz e não deixam passar uma vírgula. Eu estava sentada na cadeira de espera, sentindo aquele cheiro característico de arquivo e café passado, quando ela parou de digitar, estreitou os olhos para o monitor e franziu a testa. Dona Helena, chamou ela, ajeitando os óculos e me olhando com seriedade por cima das lentes. Tem alguma coisa desencontrada aqui no sistema. No sistema consta que a senhora possui 2 imóveis em seu nome. Gostaria de incluir a cobertura do Leblon na renovação? Fica mais em conta fazer o pacote completo. Senti um frio na espinha. Como assim, Dona Célia? Que cobertura no Leblon? Ela virou o monitor para mim. Lá estava, nítido e inegável. Helena, CTF tal, proprietária do apartamento na Rua Conde de Bonfim e da cobertura na Rua Dias Ferreira, no Leblon. Mas isso deve ser um engano, gaguejei, sentindo meu batimento cardíaco acelerar. Esse imóvel é do meu filho e da minha nora. Dona Célia baixou os óculos e me olhou com aquela expressão de quem conhece os atalhos da vida. Minha querida, o registro oficial da Receita Federal aponta a senhora como titular. A documentação não mente. Saí do escritório com uma sensação de vertigem, como se o chão tivesse desaparecido. Durante o trajeto de táxi para casa, fiquei remoendo aquela informação. Como o imóvel poderia estar no meu nome? Ricardo sempre estufou o peito para dizer que estava construindo o patrimônio da família, que aquela conquista era dele. Na quinta-feira seguinte, a curiosidade e a angústia me venceram. Fui ao cartório de registro de imóveis, no centro. Cheguei cedo, enfrentei a fila habitual e quando fui atendida por um rapaz jovem e apressado, solicitei uma certidão de ônus reais. 10 minutos depois, ele me entregou o documento impresso. Peguei as folhas com as mãos trêmulas e li cada linha. Estava lá preto no branco. Proprietária Helena. Financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal. Parcelas de R$ 3.800 mensais. Vencimento todo dia 20. Desabei numa das cadeiras de espera do cartório, tentando assimilar o golpe. A cobertura era legalmente minha. A dívida era integralmente minha. O valor da prestação era debitado automaticamente da minha conta, todos os meses. Como eu não havia percebido? Como passei anos pagando o financiamento de uma mansão suspensa, achando que era apenas a fiadora. Cheguei em casa e revirei meus arquivos digitais e extratos bancários dos últimos anos. Sentei à mesa, espalhei as anotações e comecei a somar. Débito automático identificado como habitação, R$ 3.800. Todo dia 20, por mais de 30 meses consecutivos. Mais de R$100 mil que saíram da minha aposentadoria e dos rendimentos que eu acumulava, pagando uma casa que eu acreditava ser do meu filho. Mas o buraco era mais fundo. Comecei a rastrear outros débitos que passavam despercebidos no meio das minhas contas de consumo. Seguro residencial, R$ 350, IPTU parcelado, R$ 900, cota condominial, R$ 1.800.
Eram quase 7.000 reais mensais de despesas que eu bancava sem ter plena consciência. Liguei imediatamente para minha gerente no banco. Após a espera interminável, consegui a confirmação que eu temia. Dona Helena, todos esses débitos foram autorizados presencialmente pela senhora em maio de 2018. Sua assinatura constam todos os contratos de adesão. Maio de 2018. Lembrei-me vagamente da época em que Ricardo e Juliana vieram com aquela conversa de precisar do imóvel para o conforto da Sofia. Eles me levaram ao banco. Disseram que era apenas uma burocracia para liberar as chaves e que em breve transfeririam a titularidade. Eu assinei pilhas de papel sem ler as letras miúdas, confiando cegamente no meu único filho. A partir desse dia, passei a observar o estilo de vida deles com uma lupa, nas raras visitas que eu ainda fazia. Comecei a notar os detalhes. A geladeira estava sempre abastecida com itens de luxo: presuntos de Parma, vinhos de safras premiadas, queijos que custam uma fortuna o quilo. No banheiro da suíte, Juliana acumulava cosméticos importados, potes de cremes franceses que valiam R$ 500 cada. As roupas das crianças pareciam ter saído de um editorial de moda infantil, marcas de grife, tecidos nobres. Um simples par de tênis da Sofia custava R$ 300, enquanto isso, Ricardo havia sido promovido novamente e seu salário já orbitava a casa dos R$ 15.000. Juliana havia retornado da licença maternidade e estava trabalhando em um escritório de arquitetura renomado em Ipanema, faturando cerca de R$ 6.000. Somando com o salário do Ricardo, eles tinham uma renda líquida de uns R$ 21.000. Era um ótimo dinheiro, sem dúvida, mas a conta não fechava com o padrão de vida que ostentavam. Trocavam de carro, sempre SUVs blindados, anualmente. Frequentavam restaurantes de alta gastronomia todo fim de semana e faziam viagens constantes para Gramado, Campos do Jordão e até uma semana em Fernando de Noronha, que não deve ter saído por menos de R$ 10.000. Quando questionei certa vez como faziam aquela mágica financeira, Ricardo saiu com aquela desculpa que hoje vejo ser uma mentira lavada. Ah, mãe, nós investimos no mercado financeiro. A Juliana tem um dom para multiplicar dinheiro. Ela gerencia tudo. Em dezembro de 2023, eu estava organizando minha bolsa quando um envelope caiu no chão. Era uma fatura de cartão de crédito que chegou pelo correio e eu havia esquecido de abrir. Ao rasgar o envelope e ver o valor total, precisei sentar R$ 6.500. Liguei para a central do banco na mesma hora. O atendente me informou calmamente que eu possuía um cartão adicional em nome de Ricardo Alves, meu filho, ativo desde maio de 2018. O limite era alto, cerca de R$ 12.000, e vinha sendo utilizado no talo, mas eu jamais havia solicitado cartão para ninguém. Protestei indignada. Minha senhora, o sistema indica que a solicitação foi feita presencialmente na agência, com a assinatura da titular e a presença do beneficiário. Mais uma vez, maio de 2018. A mesma data maldita do financiamento da cobertura, dos débitos automáticos, de tudo. O mês em que assinei minha sentença de ruína financeira sem saber. Pedi o extrato detalhado do último ano por e-mail. Gente, quando abri aquele arquivo PDF, minha pressão foi às alturas. Ricardo havia torrado mais de R$ 50.000 no meu cartão ao longo de 2023. Eram jantares no Gero, no Satyricon, no Naga. Lugares onde a conta não baixa de R$ 400 por cabeça. Roupas na Richards, na Osklen, na Farm, marcas caras.
eletrônicos de última geração, incluindo um home theater de R$ 8.000. E o pior, as viagens. Pacotes para resorts all-inclusive na Bahia e pousadas de charme na Serra Fluminense. Foi em janeiro de 2024 que descobri que o buraco era ainda mais embaixo. Dona Yolanda, minha vizinha de porta, uma senhora de 80 anos que vive no prédio da Tijuca desde a inauguração, me interceptou no corredor com uma expressão grave. Helena, disse ela, segurando meu braço com firmeza, preciso te alertar sobre uma coisa. Ontem à tarde, enquanto você estava no médico, seu filho esteve aqui com um homem engravatado. Eles estavam medindo o corredor, tirando fotos da fachada e discutindo sobre reformas. Senti minhas pernas bambearem. Como assim, dona Yolanda? O homem parecia ser corretor de imóveis. Ele dizia que o apartamento tem uma planta excelente e que com uma modernização vale uma nota. Seu filho concordava e dizia que vocês estão planejando vender tudo para comprar uma mansão e morar todos juntos. Aquela informação me jogou num estado de pânico absoluto. Entrei no meu apartamento aos tropeços, peguei o celular e disquei o número do Ricardo. Tentei manter a voz firme, mas o nervosismo era evidente. Ricardo, a dona Yolanda me contou que você esteve aqui ontem com um corretor. Isso é verdade? Do outro lado da linha, houve um silêncio breve. Depois, ele respondeu com aquele tom casual que eu estava começando a identificar como manipulador. Ah, mãe, a gente estava apenas analisando possibilidades. Você vive sozinha nesse apartamento enorme na Tijuca, desperdiçando espaço. Seria muito mais prático a senhora vir morar com a gente. Poderíamos vender seu imóvel e comprar uma casa de alto padrão na Barra da Tijuca, com quintal e piscina para as crianças. Mas, Ricardo, este apartamento é a minha única segurança. É o teto que meu pai me deixou. Mãe, deixa de ser dramática, cortou ele, impaciente. A senhora teria uma suíte exclusiva na nossa casa nova e ficaria perto dos netos o dia todo. Além disso, o dinheiro da venda aplicado renderia uma aposentadoria muito mais confortável. 2 semanas depois, decidi cavar mais fundo. Fui até o Detran solicitar um levantamento completo dos veículos vinculados ao meu CPF. O que descobri me fez perder as forças nas pernas. Tive que sentar num banco de concreto ali mesmo, na rua, segurando o choro. Desde maio de 2018, 3 veículos de luxo haviam sido financiados em meu nome. Primeiro, um Jeep Renegade 0 km, com parcelas de R$ 1.500 em 60 meses. Em julho de 2019, o Renegade foi dado como entrada e foi financiado um Jeep Compass, elevando a parcela para R$ 1.800. Em março de 2021, o Compass foi trocado por um Toyota SW4, um carro de patrão, com prestações de R$ 2.200 em 72 vezes. Comecei a fazer as contas mentais e o desespero bateu. Financiamento da cobertura, R$ 3.800. Condomínio e IPTU, quase R$ 2.700. Prestação do carro, R$ 2.200. Fatura do cartão de crédito, média de R$ 3.000. O total ultrapassava R$ 11.000 mensais. Minha aposentadoria e pensão somavam cerca de R$ 10.000. Eu estava não apenas entregando tudo o que ganhava, mas também queimando minhas reservas da poupança mês após mês, sem perceber, achando que o dinheiro estava sumindo por causa da inflação. A investigação continuou e o buraco só aumentava. Descobri que eles haviam incluído a família inteira no meu plano de saúde. Na categoria executiva, o que me custava mais R$ 2.000 por mês. Ricardo, Juliana, Sofia e Lucas, todos pendurados na minha conta. Além disso, havia um seguro de vida com apólice de R$ 500.000 em meu nome.
tendo Ricardo como único beneficiário, ao custo de R$ 500 mensais. Um seguro que eu jamais contratei. Em abril de 2024, não aguentei mais segurar aquela bomba relógio e decidi confrontar meu filho. Convidei-o para almoçar. Preparei o empadão de frango que ele amava na infância. Comprei o vinho que ele gostava. Arrumei a mesa com capricho. Queria ter uma conversa franca, olho no olho. Ele veio sozinho. Disse que Juliana tinha ficado no Leblon com as crianças, porque Lucas estava com febre. Depois do almoço, enquanto servia o café na sala, respirei fundo e disparei. Ricardo, meu filho, precisamos ter uma conversa muito séria. Ele me encarou com aquela expressão cínica, como se já esperasse o golpe. O que foi agora, mãe? Eu descobri que a cobertura do Leblon está no meu nome. O financiamento, o condomínio, o seguro, tudo é debitado da minha conta. Você jurou que o imóvel estava no seu nome e que eu era apenas fiadora. Ricardo nem se deu ao trabalho de negar. Deu de ombros, tomou um gole de café e disse com frieza: foi uma estratégia financeira necessária. Mas a casa é nossa, da família. Nossa, Ricardo, eu estou entregando praticamente cada centavo da minha vida para bancar o luxo de vocês. Sobra muito pouco para mim, meu filho. Foi nesse instante que ele revelou uma faceta que eu desconhecia completamente. Mãe, sejamos realistas. A senhora já viveu o que tinha para viver. Já trabalhou, já viajou, já curtiu. Agora é a nossa vez. A senhora já cumpriu seu papel. Aquelas palavras me atravessaram como lâminas de gelo. Como assim cumprir meu papel? A senhora me criou, pagou meus estudos. Agora é o momento de focarmos na minha família. O ideal seria a senhora vir morar conosco. A gente vende esse seu apartamento da Tijuca, junta com o valor da cobertura e compra uma mansão na Barra, onde todos possam viver bem. E se eu não quiser vender o meu apartamento, Ricardo? Ele me olhou com uma frieza calculista que me assustou. Mãe, pare de ser egoísta. Pense na Sofia e no Lucas. Eles merecem crescer numa casa com piscina, frequentar escolas internacionais, ter uma vida de elite. A senhora vai comprometer o futuro dos seus netos por apego a um imóvel velho? Em maio de 2024, o cerco começou a se fechar. Passei a receber notificações extrajudiciais de instituições financeiras das quais nunca fui cliente. Liguei para uma delas e descobri que Ricardo havia contraído um empréstimo pessoal de R$ 30 mil, me colocando como avalista. Eu jamais havia assinado aquilo. Minha senhora, explicou o atendente, temos aqui uma procuração registrada em cartório, onde a senhora autoriza seu filho a contrair dívidas em seu nome para tratamentos de saúde emergenciais. Emergência de saúde? Todos na família esbanjavam saúde. Fui investigar e encontrei mais 3 contratos. 20 mil no Santander, 25 mil no Bradesco e 15 mil numa financeira de crédito rápido. Total, R$ 90 mil em empréstimos fantasmas, cujas parcelas estavam prestes a explodir no meu orçamento. Em junho, veio o golpe de misericórdia. Recebi um comunicado oficial do banco informando que meu apartamento na Tijuca estava alienado como garantia de um empréstimo de R$ 150 mil que Ricardo solicitou para a reforma e modernização de imóvel familiar. Corri para a agência em pânico. O gerente, um senhor calvo e simpático, me apresentou a papelada. Minha assinatura estava em tudo. Era uma procuração de plenos poderes, permitindo que Ricardo movimentasse minhas contas. Vendesse bens e usasse meu patrimônio como garantia. Dona Helena, disse o gerente, com um tom de piedade. Geralmente, quando um cliente concede uma procuração tão ampla a um filho, é porque enfrenta alguma demência ou incapacidade física grave. Eu sou perfeitamente lúcida e saudável, gritei, atraindo olhares na agência. Foi ali que a ficha caiu completamente. Ao longo de 3 anos, me manipularam para assinar documentos sob pretextos banais.
atualizar cadastro, evitar burocracia, facilitar o banco. E eu, cega pelo amor maternal, assinei minha própria sentença. Cheguei em casa, peguei uma calculadora e fiz a contabilidade do desastre. As saídas mensais eram assustadoras. Parcela do financiamento da cobertura, 3.800. Condomínio, IPTU e seguros, 3.050. Parcela do SUV de luxo, 2.200. Plano de saúde familiar, R$ 2.000. Seguro de vida, ele como beneficiário, R$ 500. Parcelas dos empréstimos, 3.500. Fatura média do cartão de crédito, R$ 3.000. O total de despesas girava em torno de R$ 18.000 mensais. Minha renda somada era de 10.000. Eu estava gerando um déficit de R$ 8.000 todos os meses, queimando as economias de uma vida inteira numa velocidade alucinante. O saldo final era devastador. A cobertura no Leblon, avaliada em 2,5 milhões, estava no meu nome, mas eu pagava sozinha. Meu apartamento na Tijuca, de R$ 800.000, estava comprometido como garantia e eu podia perdê-lo. Dívidas em empréstimos somavam quase R$ 300.000. O rombo no cartão de crédito acumulado em 3 anos passava dos 150 mil. Em 3 anos de cegueira, eu havia comprometido mais de 3 milhões de reais entre patrimônio e dívidas para bancar o luxo de pessoas que me tratavam como um estorvo. Foi durante uma madrugada de insônia, em junho de 2024, que tomei a decisão definitiva. Deitada, encarando o teto escuro e refazendo os cálculos mentalmente pela 1000ª vez, tive um estalo. Eu havia criado um monstro. A culpa não era exclusiva do Ricardo ou da Juliana. Era minha também. Por mais de 30 anos. Ensinei ao meu filho que ele podia ter tudo sem esforço, que eu sempre estaria lá para limpar a bagunça, que minha missão na terra era servi-lo. Mas servir até quando? Até a falência total? Até perder o teto que meu pai me deixou? Até morrer na indigência depois de uma vida de trabalho duro? Decidi ali mesmo, daria um ultimato, uma chance derradeira para que caíssem na real. Se não funcionasse, eu acionaria todos os mecanismos para me blindar. Mal sabia eu que a resistência deles seria feroz e que a guerra pela minha dignidade estava apenas no primeiro round. Quem aí já descobriu tarde demais que estava sendo explorado financeiramente pela própria família? Como foi a reação de vocês? Deixem nos comentários. Preciso sentir que não sou a única nessa situação. E me digam de onde estão acompanhando. Quero saber se essa praga é nacional. Na segunda-feira seguinte, àquela noite em claro, levantei com uma determinação inédita. Tomei meu café preto, vesti meu blazer cinza, aquele que uso em dias importantes, e saí para retomar as rédeas da minha vida. Minha primeira parada foi o escritório do Dr. Alberto Medeiros, meu advogado de longa data. Ele cuidou do meu processo de aposentadoria e sempre foi um homem de retidão inquestionável, daqueles que não douram a pílula. O escritório fica na Rua do Rosário, no centro do Rio. Num daqueles edifícios históricos com pé direito alto. Subi os 2 lances de escada, já que o elevador antigo estava em manutenção, e encontrei o Dr. Alberto organizando pastas em sua mesa de madeira maciça. "Helena!" exclamou ele, levantando-se para me dar um abraço caloroso. Que surpresa agradável! O Dr. Alberto tem seus 70 anos, cabelos brancos penteados para trás e está sempre impecável em seus ternos de linho, mesmo naquele escritório modesto. É um advogado à moda antiga, conhece a legislação de trás para frente, mas nunca perde a sensibilidade humana. Sentei na poltrona de couro gasta diante dele e vomitei toda a história. Cada descoberta, cada fraude,
cada documento assinado sem ler. Ele ouviu tudo em silêncio sepulcral, apenas tomando notas rápidas em seu bloco de papel. Quando terminei, ele tirou os óculos de leitura, limpou as lentes com um lenço de tecido e me olhou com um misto de revolta e compaixão. "Oh, Helena", disse ele, com aquela voz barítono que me passava segurança. "O que seu filho fez tem tipificação penal. Estamos falando de apropriação indébita, estelionato e falsidade ideológica, dependendo de como essas assinaturas foram colhidas. Se você desejar, cabe um processo criminal contra ele." Senti um enjoo súbito. "Dr. Alberto, eu não quero ver meu filho atrás das grades. Só quero minha dignidade e meu patrimônio de volta." "Compreendo perfeitamente, mas é crucial que você conheça a força da lei a seu favor. A cobertura no Leblon está no seu nome. Você paga as parcelas. Juridicamente, você pode solicitar a reintegração de posse imediata. Eles são meros ocupantes, sem contrato formal de aluguel." Ele abriu uma gaveta e puxou alguns formulários timbrados. "Vamos traçar uma estratégia. Vou preparar a documentação para blindar seu patrimônio agora mesmo. O primeiro passo é revogar todas essas procurações abusivas em cartório, bloquear a concessão de novos empréstimos em seu CPF e enviar uma notificação extrajudicial para eles." "Quanto tempo eu tenho para agir, Dr. Alberto?" "Helena, a cada dia que passa, eles podem estar contraindo novas dívidas em seu nome. O tempo é seu inimigo agora. Quanto mais você demorar, mais fundo será o poço." Deixei o escritório do doutor. Alberto carregando uma pasta estufada de documentos e um aperto no peito. A sensação era paradoxal. Parecia que eu estava traindo meu próprio filho, mas ao mesmo tempo erguendo um escudo contra um desconhecido que me ameaçava. Na quarta-feira, encontrei minha grande amiga Marta no Shopping Tijuca, nosso ponto de encontro habitual para um café e desabafos. Marta Oliveira, de 72 anos, também aposentada da Caixa e viúva há uma década. Sempre foi meu porto seguro nas tempestades. Estávamos numa cafeteria tranquila enquanto ela saboreava seu cappuccino. Quando terminei de relatar tudo o que havia descoberto, Marta me ouviu com uma expressão de crescente incredulidade, balançando a cabeça negativamente. "Helena", disparou ela, batendo a colherinha no pires com indignação. "Acorda, esse moleque está te sugando até a última gota. Você não criou um filho, criou um parasita." Marta sempre foi conhecida pela franqueza brutal. Após perder o marido num acidente, criou 2 filhas sozinha com pulso firme. Hoje, ambas são mulheres independentes, uma médica e outra engenheira, que tratam a mãe como rainha e disputam quem vai pagar a conta do almoço de domingo. "Mas Marta, ele é meu único filho", tentei justificar. "Se eu não amparar, quem vai fazer isso?" "Helena, preste muita atenção no que vou te dizer. Filho que tem caráter não exige que a mãe se anule dessa forma. Minhas meninas ganham o dinheiro delas e ainda ajudam a velha aqui. Sabe por quê? Porque eu impus limites desde o berço." Ela segurou minha mão com firmeza por cima da mesa. "Você precisa cortar esse mal pela raiz agora, ou vai terminar seus dias na miséria, depois de uma vida inteira de luta." "E se eles me excluírem?" perguntei, com a voz embargada. "E se eu for proibida de ver meus netos?" Marta me olhou com a sabedoria de quem já viu de tudo. "Minha amiga, eles estão fazendo chantagem emocional barata, usando as crianças como moeda de troca. Isso não é amor, Helena. É manipulação pura e simples." Na quinta-feira, cruzei com a dona Yolanda no elevador. Ela voltava da farmácia com uma sacolinha de remédios, apoiada em sua bengala. "Helena", sussurrou ela assim que a porta se fechou. "Posso ser indiscreta?" "Claro, dona Yolanda. O seu Ricardo está com algum problema financeiro grave?" Pergunto porque ontem à noite ele esteve aqui novamente com aquele corretor.
Ouvi os dois discutindo o preço de venda e o prazo para a entrega das chaves do seu apartamento. Senti meu sangue ferver, mesmo após nossa conversa. Mesmo depois de eu ter deixado claro que não venderia meu imóvel, Ricardo continuava tramando minha expulsão pelas minhas costas. Dona Yolanda, a senhora pode me fazer um favor? Se eles aparecerem aqui de novo, me ligue no celular imediatamente. Pode deixar, minha filha. Mas abra o olho, viu? Já vi muita família se destruir nesse prédio por causa de ganância. Quando o filho tenta vender o teto da mãe escondido, o final nunca é feliz. Na sexta-feira, retornei ao escritório do Dr. Alberto, armada com todas as informações que havia coletado e pronta para a batalha. Caso tentem alegar insanidade ou confusão mental, temos evidências robustas de que você desvendou, sozinha, uma engenharia financeira complexa. Alguém com a mente confusa não conduz uma auditoria desse nível. O senhor acha que eles aceitarão o acordo, Dr. Alberto? Sendo franco, acredito que negarão, minimizarão e tentarão inverter a culpa. Quem comete esse tipo de abuso financeiro raramente assume a responsabilidade. Se isso ocorrer, você terá a certeza: não existe mais filho. Apenas o estranho usando seu amor materno como arma contra você. Aquelas palavras doeram na alma, mas eu sabia que o advogado estava coberto de razão. Era o momento da verdade, descobrir se ainda restava algo do menino que criei, ou se ele havia se transformado num desconhecido perigoso. Segunda-feira, 15 de julho de 2024. Despertei às 5h30, antes mesmo do alarme. Tomei um banho longo, vesti meu conjunto azul marinho, minha armadura de confiança, e saí de casa às 13 horas para chegar cedo ao escritório. O Dr. Alberto me recebeu com café fresco e um olhar de apoio. Pronta, Helena? Pronta eu não sei, mas sei que é necessário. Às 14h05, Ricardo chegou. Entrou com aquele ar relaxado de sempre, deu um tapinha nas costas do advogado e me beijou no rosto como se fôssemos a família perfeita. E então, qual é a pauta de hoje? Perguntou, jogando-se na cadeira com aquela postura despreocupada que eu conhecia tão bem. O Dr. Alberto abriu a pasta sobre a mesa e foi direto ao ponto, com voz firme. Ricardo, sua mãe descobriu que você utiliza o CTS e o patrimônio dela para bancar seu estilo de vida há mais de 3 anos. Precisamos resolver essa situação. A fisionomia do meu filho mudou drasticamente. Por um instante, vi nos olhos dele o mesmo medo do menino travesso pego na mentira. Mas o que veio a seguir revelou um homem muito mais frio do que eu poderia imaginar. Pessoal, alguém aqui já precisou contratar advogado para se defender da própria família? Como tiveram coragem para dar esse passo? Contem nos comentários suas experiências, pois às vezes achamos que estamos sós nessa batalha. Mas infelizmente é mais comum do que pensamos. A expressão de Ricardo oscilou entre surpresa e nervosismo, até estacionar numa frieza cortante. Ele cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva. Doutor Alberto, disse ele, com uma calma forçada. Deve haver um equívoco. Minha mãe anda meio esquecida ultimamente. Confunde as questões financeiras. O Dr. Alberto o cortou na hora, abrindo o dossiê. Não há confusão alguma, Ricardo. A Helena realizou uma investigação minuciosa e descobriu exatamente o esquema que você montou. Quer ver as provas? Ele espalhou na mesa os extratos bancários, contratos de financiamento e faturas de cartão. A história dos últimos 3 anos estava ali, preto no branco. A cobertura no Leblon financiada em meu nome com parcelas de quase R$ 4.000, os carros de luxo trocados anualmente. Os empréstimos fantasmas que somavam R$ 90.000.
A cada documento que o Dr. Alberto apresentava, Ricardo ficava mais vermelho. Porém, em vez de vergonha ou arrependimento, ele começou a demonstrar raiva. "Espere aí", alterou a voz. "Minha mãe autorizou tudo isso. A assinatura dela está em todos os papéis, reconhecida em cartório." "Ricardo", disse eu, sentindo minha voz tremer. "Você jurou que era apenas burocracia para liberar as chaves. Que logo passaria tudo para seu nome. Você mentiu para mim." "Eu não menti. Só não entrei em detalhes técnicos porque a senhora não entende a complexidade do mercado financeiro." O Dr. Alberto inclinou-se sobre a mesa, encarando-o. "Ricardo, sua mãe foi gerente da Caixa Econômica por décadas. Ela entende de finanças melhor do que você. O que ela não compreende é como o próprio filho tem coragem de usar esse conhecimento contra ela." Ricardo mudou de tática instantaneamente. Suavizou a expressão, baixou o tom de voz e adotou aquela postura mansa que usava desde criança, quando queria me convencer de algo. "Mãe, escuta, eu entendo perfeitamente sua preocupação com esses números todos. Mas pense comigo, estou construindo um império para a nossa família. A cobertura será sua e nossa no futuro. É um legado para seus netos. Estamos investindo no bem-estar do clã." "Ricardo", interrompeu o Dr. Alberto, secamente. "Sua mãe tem 65 anos. Ela não tem mais que construir patrimônio para ninguém. A fase dela é de usufruir e preservar o que conquistou em décadas de trabalho na Caixa. Mas, Dr. Alberto, família é para isso mesmo. Um dá suporte ao outro. Minha mãe sempre foi meu alicerce." "Dar suporte é uma coisa", interrompi, sentindo surgir uma coragem que eu desconhecia. "Explorar é outra completamente diferente. Você está gastando muito mais do que eu ganho." "Estou queimando minhas reservas para bancar o luxo de vocês." "A senhora está dramatizando." "Ricardo", o Dr. Alberto bateu a mão na mesa, fazendo a pilha de documentos vibrar. "Sua mãe tem um déficit mensal de R$ 8.000 para sustentar sua vida de aparências. A renda dela é de 10.000. E os gastos que você gera beiram os 18.000. Ela está sangrando financeiramente há anos." Ricardo ficou em silêncio por alguns instantes, digerindo os valores. Quando voltou a falar, sua frieza me causou arrepios. "E daí? Ela tem poupança, tem o apartamento da Tijuca que vale uns 800.000. Não vai passar fome." "E daí?", gritei, perdendo a compostura. "E daí que são as minhas economias? E daí que é o meu apartamento? E daí que eu suei a camisa por 40 anos para ter essa segurança na velhice?" Foi nesse momento que Ricardo tirou a máscara de vez. Ele levantou, caminhou até a janela do escritório e disparou sem me olhar nos olhos. "Mãe, a senhora já viveu o que tinha para viver. Já viajou, já trabalhou, já curtiu. Agora é a nossa vez. Eu e a Juliana estamos no auge, com filhos pequenos, precisando consolidar nosso status." "Ricardo", disse o doutor Alberto com uma voz cortante como navalha, "você está insinuando que sua mãe não tem mais direito à dignidade só porque envelheceu?" "Estou dizendo que a solução lógica é ela vir morar conosco, ajudar a cuidar das crianças e vender aquele apartamento velho da Tijuca para injetar no futuro da família. Seria um movimento inteligente." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "Ajudar com as crianças? Você quer que eu vire a babá de luxo das suas filhas depois de bancar tudo com meu dinheiro?" "Não é babá, mãe. É ser uma avó presente. A senhora sempre reclamou de solidão.
morando na nossa cobertura, estaria cercada pela família o tempo todo. Ricardo voltou para a cadeira e assumiu um tom que oscilava entre a ameaça velada e a vitimização. Mãe, pense bem no passo que a senhora vai dar. Se a senhora me despejar, onde seus netos vão morar? Teremos que ir para um lugar qualquer. As crianças vão perder a escola bilíngue, vão perder os amiguinhos do condomínio. Ricardo, murmurei, sentindo as lágrimas queimarem. Você está me chantageando usando meus próprios netos? Não é chantagem, é a realidade nua e crua. E tem mais, se a senhora seguir por esse caminho, pode esquecer a convivência com eles. A Juliana já está profundamente ofendida com essa situação. Ela acha que a senhora está sendo mesquinha e egoísta. O Dr. Alberto levantou-se, visivelmente indignado. Ricardo, isso é coação moral. Você está ameaçando alienar a avó dos netos se ela não continuar financiando seus caprichos. Não é ameaça, doutor. É consequência. Se minha mãe destruir a estrutura da nossa família, como vou explicar para as crianças? Elas vão crescer sabendo que foi a avó quem as expulsou de casa. O Dr. Alberto abriu outra pasta, decidido. Já que você quer jogar sujo, Ricardo, vamos expor todas as suas manobras. Sua mãe também descobriu que você está tentando vender o imóvel dela pelas costas. Ricardo empalideceu instantaneamente. Isso é mentira! A dona Yolanda, vizinha de porta, flagrou você com um corretor avaliando o apartamento da sua mãe em 2 ocasiões distintas. Temos o testemunho dela. Você afirmou ao corretor que a intenção era vender para adquirir um imóvel maior para a família. Eu estava apenas sondando o terreno, vendo as possibilidades. Sondando o terreno para vender a casa da sua mãe sem o consentimento dela? Questionei, sentindo uma náusea misturada com indignação subir pela garganta. Mãe, a senhora teria uma qualidade de vida muito superior morando conosco. Aquele apartamento na Tijuca é um desperdício de espaço para uma pessoa sozinha. O Dr. Alberto retomou a palavra. E tem mais, Ricardo. Sua mãe descobriu que você a induziu a assinar uma procuração que lhe confere poderes para alienar o imóvel dela como garantia de empréstimos. Você já utilizou esse artifício para levantar aquele montante de R$150 mil. Aquele empréstimo foi para reformar o apartamento, para valorizar o nosso patrimônio. Que patrimônio, Ricardo? Explodi. A cobertura está no meu nome. O dinheiro sai do meu CPF. Você está reformando um imóvel que não é seu, com dinheiro que não lhe pertence. Ricardo mudou novamente de tática. Agora, vestiu a carapuça de vítima incompreendida. Vocês estão distorcendo os fatos. Eu sempre zelei pela minha mãe. Sempre a levei aos médicos, sempre fiz questão da presença dela nos eventos de família. Zelou pagando as despesas com o dinheiro dela, observou o Dr. Alberto friamente. E outra coisa, quem foi que me moldou assim? A própria mãe. Durante toda a minha vida, ela me deu tudo o que eu pedi. Nunca me impôs limites. Agora, aos 35 anos, quer que eu mude minha natureza da noite para o dia? Aquelas palavras me atingiram como um tapa na cara, pois carregavam uma verdade dolorosa. Eu realmente havia facilitado tudo para ele. Sempre removia as pedras do seu caminho. Ricardo, disse eu, com a voz embargada. É verdade que eu te mimei em excesso. Mas isso não te dá salvo-conduto para me explorar dessa maneira. Explorar? Mãe, eu tenho uma família sob minha responsabilidade. Tenho contas a pagar. A senhora quer que eu deixe minhas filhas sem teto, sem uma boa escola, sem perspectivas? O Dr. Alberto levantou-se e caminhou até a janela, encerrando a discussão circular. Ricardo, vamos direto ao ponto. A proposta da sua mãe é a seguinte. Você tem 60 dias para transferir e assumir todos os financiamentos. Empréstimos e dívidas contraídos no nome dela. Caso contrário,
Revogaremos todas as procurações e entraremos com pedido judicial de reintegração de posse do imóvel no Leblon. 60 dias? Isso é inviável. Não tenho como absorver tudo isso em 2 meses. Então você admite que contraiu dívidas que não tem capacidade de honrar. Ricardo ficou vermelho de raiva. Admito que construí meu padrão de vida baseada na cooperação da minha mãe. Cooperação que ela sempre ofereceu de livre e espontânea vontade. Espontânea vontade? Levantei-me da cadeira, tremendo de fúria. Você me ludibriou. Me fez assinar papéis alegando ser uma coisa quando era outra. Isso não é cooperação, é estelionato. Estelionato? Minha própria mãe acusando de crime? Se a carapuça serviu, vista-a, disse o Dr. Alberto, secamente. Quer saber? Ricardo levantou-se com uma expressão de desprezo que jamais apagarei da memória. Vocês querem guerra? Pois terão guerra total. Minha mãe pode pedir a reintegração de posse, pode cancelar o que quiser, mas vai perder o convívio com as netas para sempre. A Juliana jamais permitirá que as meninas cheguem perto de alguém que destruiu nossa família. Ricardo! Gritei, sentindo meu coração se partir. Não, mãe. A senhora fez sua escolha. Preferiu o dinheiro à família. Agora aguente o peso das consequências. Ele caminhou até a porta, parou e girou o corpo para me encarar uma última vez. A senhora tem 65 anos, mãe. Quanto tempo acha que lhe resta? Vale a pena passar o fim da vida na solidão por causa de bens materiais? A porta bateu com estrondo, deixando o Dr. Alberto e eu imersos num silêncio sepulcral. Chorei por 10 minutos ininterruptos. Chorei o luto pelo filho que eu achava que tinha criado. Chorei pelas netas que eu poderia não ver mais. Chorei pelos 40 anos de sacrifícios que pareciam ter virado pó. Mas quando as lágrimas secaram, algo extraordinário aconteceu. Uma serenidade que eu não experimentava há anos tomou conta de mim. Uma clareza absoluta sobre o que precisava ser feito. Dr. Alberto, eu disse, enxugando as lágrimas com o lenço que ele gentilmente me estendeu. Pode dar andamento a tudo. Não vamos poupar nada. Tem certeza absoluta, Helena? Tenho. O homem que saiu desta sala não é meu filho. É o estranho que está me saqueando. Se ele quer guerra, terá guerra. Mas ele subestimou a força de uma mulher que batalhou por 4 décadas para conquistar seu espaço. Naquela mesma tarde, ainda no escritório, deflagramos a contraofensiva, revogação imediata de todas as procurações em cartório, bloqueio do meu CPF para quaisquer novos créditos ou financiamentos, envio de notificação extrajudicial exigindo a desocupação da cobertura em 30 dias, cancelamento do cartão adicional do Ricardo e transferência da minha conta principal para outro banco para acessar os débitos automáticos. O Ricardo receberá a notificação amanhã, explicou o Dr. Alberto. A partir daí o relógio começa a correr. 30 dias para sair amigavelmente ou apresentar defesa. E se ele se recusar a sair? Ingressaremos com uma ação de reintegração de posse. O imóvel está no seu nome. Você paga as parcelas. A lei está do seu lado. É uma vitória certa. Às 6:30 da manhã seguinte, meu celular tocou. Era Ricardo, berrando do outro lado da linha. Mãe, que insanidade é essa? Um oficial de justiça acabou de bater na minha porta. A Juliana está aos prantos. As crianças estão em pânico. Ricardo, respondi com uma serenidade que até a mim surpreendeu. Você escolheu esse desfecho quando decidiu me ameaçar usando seus filhos ontem. Senhora perdeu o juízo? Vai jogar seus netos no meio da rua? Não estou jogando ninguém na rua. Estou retomando a posse da minha propriedade, que você usurpou. Isso não vai ficar assim. Vou provar judicialmente que a senhora está senil, que não tem mais faculdades mentais para gerir sua vida.
Pode tentar, meu filho, mas será curioso ver você explicar ao juiz como uma senhora senil foi capaz de desmantelar sozinha um esquema financeiro complexo que você ocultou por 3 anos. Ele desligou na minha cara. Nas 2 semanas seguintes, meu telefone não parou. Eram parentes distantes, a tia Lourdes, o primo Cláudio, até a madrinha da Juliana, todos com o mesmo sermão ensaiado. Helena, tenha piedade dos netos. Helena, roupa suja se lava em casa. Helena, você tá sendo radical demais. Eu tinha uma resposta pronta para todos. Onde vocês estavam enquanto eu estava sendo roubada? Porque ninguém se manifestou quando fui humilhada na noite de Natal. A única pessoa que segurou minha mão foi a Marta. Você está certíssima, amiga. Esse rapaz precisava de um choque de realidade há muito tempo, dizia ela. Faltando 15 dias para o prazo fatal, Ricardo apareceu na minha porta. A arrogância havia desaparecido. Ele estava abatido, com olheiras profundas e ombros caídos. Mãe, podemos conversar? Deixei-o entrar, mas mantive a guarda alta. Ele sentou no sofá da sala, o mesmo onde víamos desenhos quando ele era pequeno. Mãe, refleti muito. Acho que me exaltei. Talvez possamos chegar a um meio termo. Que tipo de meio termo? Podemos fazer um contrato de gaveta. Eu assumo parte das prestações agora. A senhora continua com o restante. Vamos pagando os empréstimos devagar. Não precisa ser essa ruptura brusca. Olhei para ele e vi a manobra com clareza. Estava tentando ganhar tempo, negociar para manter o status quo, buscando uma brecha para continuar me explorando. Ricardo, disse eu, levantando-me, você teve 3 anos para ser honesto. Teve a chance ontem no escritório do advogado. Agora o tempo acabou. Mãe, por favor, pense na Sofia e no Lucas. Eu estou pensando neles. Estou pensando que eles merecem um pai que trabalhe com dignidade para sustentá-los, e não um homem que vive às custas da aposentadoria da avó. Ricardo tentou sua última cartada, a mais vil de todas. Mãe, se a senhora levar isso adiante, vou espalhar para todos que a senhora está com demência. Vou dizer que perdeu a noção da realidade. Foi ali que compreendi que o luto era real. Eu havia perdido meu filho. O menino que criei jamais cogitaria destruir minha reputação para salvar a própria pele. Fique à vontade, Ricardo. Mas o juiz vai adorar saber como uma pessoa com demência contratou um dos melhores advogados do Rio e reuniu provas documentais irrefutáveis contra você. Ele saiu batendo a porta com violência. No último dia do prazo, Ricardo e Juliana desocuparam a cobertura. Sem escândalos públicos, sem gritaria. Contrataram um caminhão de mudança e foram para um apartamento alugado no Grajaú. O Dr. Alberto estava comigo quando recebemos a confirmação de que as chaves haviam sido deixadas na portaria. Acabou, Helena. O imóvel é seu novamente. Mas eu não senti o sabor da vitória. Senti apenas um vazio imenso no peito. Nos primeiros meses após a retomada, cogitei vender a cobertura. A cobertura era imensa demais para mim e carregava memórias dolorosas recentes. Cheguei a pensar em vendê-la imediatamente para me livrar daquele peso. Mas Marta me deu um conselho precioso. Helena, jamais tome decisões definitivas enquanto a ferida ainda está sangrando. Espere a poeira baixar. Segui o conselho. Decidi alugar o imóvel e utilizar a renda para blindar minha aposentadoria. Consegui alugá-la por um valor excelente, dado o padrão luxuoso do Leblon. Aquele dinheiro extra transformou minha qualidade de vida. Com a situação financeira finalmente saneada, voltei a viajar. Matriculei-me em cursos de História da Arte e passei a cuidar da minha saúde com a atenção que ela merecia. Descobri que, no auge dos meus 65 anos, a vida ainda tinha muito a me oferecer. 8 meses após a desocupação, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Vovó, é você? Meu coração falhou uma batida. Era a voz da Sofia. Oi, minha princesa. Como você conseguiu meu número?
Peguei escondido no celular do papai. Vovó, eu estou com saudade. Você pode ir me buscar na escola hoje? Filha, eu preciso falar com seus pais primeiro. Vovó, eu já tenho 8 anos, entendo as coisas. O papai disse que você ficou muito brava com ele e por isso a gente não se vê mais. Mas eu quero te ver. Naquela tarde, esperei Sofia na porta do colégio. Quando ela me avistou, correu para os meus braços e me deu um abraço que pareceu durar uma eternidade. Por que você sumiu, vovó? Não sumi, querida. Tive que resolver alguns problemas sérios com seu pai, coisas de gente grande. Você ainda me ama? Mais do que tudo no mundo. 2 semanas depois, foi Ricardo quem ligou. A voz dele estava irreconhecível, humilde, pausada, cansada. Mãe, posso passar aí na Tijuca? Preciso conversar com a senhora. Quando ele chegou, a mudança era visível. As roupas de grife deram lugar a peças simples e um pouco amarrotadas. A barba estava por fazer e havia trocado o SUV blindado por um carro popular usado. Mãe, eu vim pedir perdão. Pelo que exatamente? Por tudo. Por ter explorado a senhora, por ter mentido, por ter usado meus filhos como moeda de troca. Ele fez uma pausa longa, respirou fundo e continuou, com os olhos marejados. A senhora estava coberta de razão. O que mudou, Ricardo? A realidade bateu a porta. Sem o dinheiro da senhora, descobri que nosso padrão de vida era uma fantasia insustentável. Tivemos que cortar gastos drasticamente, vender bens, mudar as crianças de escola. Entendi que eu estava vivendo uma mentira. Sentei-me ao lado dele no sofá. Ricardo, você sabe qual foi meu maior erro? Qual? Te dar o mundo sem te ensinar o valor do suor necessário para conquistá-lo. Te proteger de todas as consequências, impedindo que você aprendesse com seus próprios tropeços. E o meu maior erro, respondeu ele, foi achar que o amor da senhora me dava o direito vitalício de ser sustentado, sem dar nada em troca. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o barulho da rua. Mãe, a senhora consegue me perdoar? Eu já perdoei, meu filho. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa voltar ao que éramos antes, naquele dia. Estabeleci limites inegociáveis para nossa convivência. Independência financeira total. Ricardo teria que se virar sozinho. Transparência absoluta. Nada de empréstimos ou fiador. Respeito mútuo. Nunca mais aceitaria ser tratada como um fardo. E acesso livre aos meus netos, independentemente de qualquer desavença futura. A cobertura continuará alugada, expliquei a ele. Aquele rendimento é a minha segurança e o meu conforto. Se um dia você tiver condições reais e próprias de comprar um imóvel, conversamos. Até lá, a vida segue. Hoje, quase 2 anos depois, nossa relação atingiu um ponto de equilíbrio saudável. Ricardo aprendeu, a duras penas, a viver dentro de suas possibilidades reais. Juliana, que no início me vilanizou, acabou compreendendo que eu fiz o necessário para sobreviver. As crianças me visitam todo fim de semana e almoçamos juntos mensalmente. Mas agora a dinâmica é outra. Sou tratada com reverência e carinho, não como um caixa eletrônico ambulante. Aprendi que amor sem limites se transforma em desrespeito, que bondade sem fronteiras vira exploração e que às vezes é preciso ser dura para ser justa. E o mais importante, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos quase 70 anos, vivo a melhor fase da minha vida. Tenho minha independência, saúde em dia, relacionamentos honestos e a satisfação de ter ensinado a lição mais valiosa de todas ao meu filho. A cobertura de luxo, que foi o pivô de tanta discórdia, hoje financia minha tranquilidade. O apartamento da Tijuca, que quase perdi, continua sendo o meu santuário.
E os netos que tentaram usar para me ferir, hoje me amam e me respeitam genuinamente. Às vezes, a melhor herança que podemos deixar não são bens materiais, mas sim a decência e o caráter, mesmo que a lição doa na carne. É mostrar que o amor verdadeiro exige reciprocidade. Ricardo hoje é um homem muito melhor do que era há 2 anos. Mais responsável, mais maduro e, ironicamente, mais grato. Nossa relação é mais sólida agora do que quando ele dependia da minha carteira. Como disse minha sábia amiga Marta, Helena, você não perdeu um filho parasita. Você resgatou um filho homem, e ela estava coberta de razão. Se essa história tocou seu coração, se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que enfrenta essa batalha silenciosa dentro de casa, deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo e qual foi sua reação. Compartilhe este relato com quem precisa ouvir que nunca é tarde para resgatar a própria dignidade. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias reais de superação e força. E assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que vai te emocionar tanto quanto este.